poderosamente ministrados pelo Senhor, né? E Deus é maravilhoso, porque Ele vai renovando a sua palavra, Ele vai nos dando, Ele vai nos alimentando, porque Ele é uma fonte inesgotável, da qual nós clamamos ao Senhor que nesta noite nós possamos beber mais um pouco, e o Senhor possa passar com essa fonte inesgotável em nós, possa ministrar ao nosso coração, às nossas famílias. E hoje nós vamos falar de restauração. E eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo em Efésios 6, de 10 a 18. É um texto muito conhecido. Talvez a princípio dê um estranhamento, né? Falar de restauração, mas lermos sobre a armadura de Deus. Mas no andar da carruagem, as abóboras se ajeitam e a gente vai entendendo. Nós vamos ler Efésios 6, de 10 a 18. Amém? A armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçais pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém, até aqui. Vamos mais uma vez orar? Senhor nosso Deus, Tua palavra é maravilhosa, Senhor. Nós pedimos ao Senhor nesta noite que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que nós possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Que o Senhor nos alimente com mais essa porção, Pai. E que o Senhor use essa que aqui está, Senhor Deus, serva Tua, Pai, humildemente diante de Ti, para compartilhar com os irmãos nesta noite aquilo que o Senhor já ministrou ao meu coração. Ó Pai, fala conosco, esteja conosco aqui, Pai. E retira, Senhor Deus, todas as barreiras, impedimentos da nossa mente, do nosso coração, da nossa atenção, Pai. E engrandecido seja o Seu nome neste lugar, porque o Senhor é o primeiro neste lugar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, em geral, restaurar significa devolver algo à sua condição original. Se nós formos falar de restauração de famílias, de vidas, talvez seja interessante a gente voltar no momento em que essa família, em que essa pessoa, ela foi quebrada, para que nós possamos entender como restaurar essa família, como restaurar essa pessoa. Os irmãos bem conhecem que no Jardim do Éden havia uma comunhão perfeita do ser humano com o Senhor e de Adão com Eva. É interessante a gente pensar que a gente não vê nos relatos bíblicos que Eva ficava assim com Adão. E olha lá, Adão, olha lá, o macaco tá fazendo graça de novo ali, ó. Vai controlar aquele macaco ali. Ó, o leão de novo ali naquele lugar. A gente não vê briga, a gente não vê esses relatos, a gente não vê essas coisas que infelizmente a gente às vezes vê dentro dos lares hoje em dia, não é verdade? E Adão não falava assim para Eva, para de me encher, eu não quero saber. Eu já falei que aquele macaco ali 300 vezes, ele não me obedeceu. A gente não vê isso por quê? Porque era uma comunhão perfeita. Era algo perfeito que Deus criou, num plano perfeito, num jardim perfeito. Deus é perfeito, mas infelizmente houve essa quebra, essa ruptura, e aí sim nós fomos quebrados como pessoas e como famílias. Aquela família ali foi quebrada, porque a partir do momento que eles pecaram, se nós repararmos bem, Adão já começou com as acusações, né? Quando Deus foi questionar por que ele tinha comido do fruto. Aí Adão reclamou não só de Deus, mas reclamou de Eva também.
né? Ele falou: Senhor, a mulher que tu me destes, né? Tu me destes. Ela me fez comer o fruto. Eva, por sua vez, não, foi a serpente. E aí começou aquele jogo de empurra, que infelizmente hoje em dia, às vezes, nós vemos dentro de famílias quebradas. A culpa é sempre do outro, a culpa é sempre daquela pessoa, do filho, da esposa, do esposo, mas nunca é minha. Eu nunca me posiciono como aquele que precisa ser restaurado. E essa consciência nós precisamos ter, meus irmãos e irmãs. Se queremos uma família restaurada, nós precisamos entender que no pecado nós fomos quebrados. Mas o nosso Deus, em seu poder e graça, já tinha um plano de restauração para nós. Esse plano já estava lá. Deus não foi pego de surpresa. Esse plano já estava lá. E após o Éden, após a expulsão do Éden, família após família, a palavra não diz. A corrupção foi aumentando, 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 até que Deus olhou e falou assim: vou ter que fazer um reset nessa humanidade, né? Igual quando o nosso celular tá dando problema, tipo, deixa eu resetar isso aqui porque tá dando problema. Deus fez um reset na humanidade, veio o dilúvio. Mas Deus usou uma família que Ele separou para que pudesse preservar a humanidade e os animais. Deus usou a família de Noé. E assim, família após família, o clamor pela restauração veio aumentando. E aí nós vemos o povo de Israel no Egito clamando e clamando. E família, né? Nós vamos falar de cada família aqui, senão a gente não consegue. Mas família após família, o Senhor vem executando o seu plano de redenção. Até que chega numa família humilde que nós conhecemos, que teve que, né, num jumentinho montar. E lá, e Maria e José receberam em sua família o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Seu nome é Jesus. O segredo da família restaurada é Jesus. Não há outro. Não há outro que nós possamos clamar. Não há outro que possa transformar as nossas famílias a não ser Jesus. O plano de restauração do Senhor perfeito foi Jesus, que veio até esse mundo, padeceu por nós, para que nós pudéssemos ter uma restauração, para que nós pudéssemos religar as nossas vidas com o Senhor. Um filho, um marido e um pai, à semelhança de Jesus, ele vai gerar uma família restaurada. Um homem de Deus, ele vai trazer vida para a sua família. A sua mulher pode ser rixosa, sua mulher pode ficar balangando no seu ouvido, mas um homem de Deus, ele vai ter sabedoria para lidar com a sua esposa, criar os seus filhos. Então Deus está convocando nesta noite, vocês homens que estão aqui nesta noite, para serem a semelhança de Jesus. Que vocês sejam a semelhança de Jesus, fazendo a diferença no lar de vocês. Sejam como o Senhor Jesus. Mulheres, a semelhança de Jesus, serão filhas, mães, esposas, sábias, que vão edificar o lar, que vão ser doces, que vão contribuir com o seu lar, que vão saber educar os seus filhos no caminho do Senhor. Deus está nos convocando, mulheres, para sermos a semelhança de Jesus. Queremos e precisamos ser como o Senhor Jesus. Ele é a resposta da restauração das nossas famílias. Ele é a resposta da restauração do nosso mundo. Só o Senhor Jesus. O que parece às vezes tão óbvio para nós, porque nós conhecemos o Senhor Jesus. Porque nós cremos que o Senhor Jesus morreu por nós, deu a sua vida para nos restaurar. Mas como isso funciona na prática, meus irmãos e irmãs? Como isso tem se executado na prática nas nossas vidas? As pessoas veem Jesus em você? Seus amigos no futebol veem Jesus em você? A sua manicure vê Jesus em você? Os professores do seu filho, o motorista do Uber? Quem mais? Principalmente a sua família, ela vê Jesus em você? Então se eu chamar o seu filho, né, os que têm filho aí no canto e falar... Você vê Jesus no seu pai, na sua mãe? O que o seu filho vai responder? Se eu chamar a sua esposa, o que ela vai responder? O seu esposo, os seus pais? Eles veem Jesus em você? Eles podem testemunhar a seu favor de que você é a semelhança de Jesus?
Esse é o primeiro passo para que nós possamos viver famílias restauradas. Sermos como Jesus, andarmos como Jesus, falarmos como Jesus. Isso significa que nós vamos ser perfeitos? Jamais, jamais. Vamos ter nossa imperfeição, as nossas quedas, né? Os nossos erros. Mas fortalecidos pela essência de Cristo, mente de Cristo, uma vida cheia do Espírito Santo do Senhor, nós vamos gerar famílias restauradas. E mais do que isso, vamos quebrar, às vezes, condições que a herança dos nossos vem trazendo para nós. Esse último feriado, nós fomos visitar uma tia do Fábio lá em Montes Claros. Muitas horas de viagem. E lá na casa dessa tia dele, a gente ouviu a história dela. E a história dela é extremamente triste. Porque a mãe dela teve a cabeça rachada pela própria mãe. E aí depois a mãe que teve a cabeça rachada deu uma facada na filha. E aí ela quebrou esse ciclo. Ela não fez violência com seus filhos. Percebe, né? Como que a presença de Cristo nas nossas vidas quebra erros geracionais. E você pode trazer à sua mente hoje. Qual é o erro geracional da sua casa, da sua família ou da família do seu esposo? Que Cristo pode transformar, que Cristo pode restaurar. Erros geracionais que são transmitidos. Mas quando entra um homem de Deus, uma mulher de Deus, quebra tudo isso, porque o Senhor nos libertou. E foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. Nós não somos obrigados a gerar nos nossos filhos os traumas que foram gerados em nós. E você pode orar por isso. E você pode clamar ao Senhor: Senhor, eu estou identificando aqui que eu grito com meu filho porque a minha mãe gritava comigo, porque a mãe dela gritava com ela. E eu não quero mais isso, Senhor. Eu quero a mansidão do teu Espírito, que é um fruto, a qualidade do fruto do teu Espírito. Deixa Deus te trazer a memória nessa noite. O que é que precisa ser restaurado? O que é que precisa ser quebrado? Qual o comportamento que precisa ser transformado? Ah, mas eu já tenho lá meus 50 e tantos anos. Não importa. Nós vamos sendo aperfeiçoados de glória em glória, de fé em fé, até aquele glorioso dia em que Jesus vai nos buscar. Amém? Seja transformado, seja restaurado pela presença de Cristo na sua vida. E para nos ajudar nessa transformação, nessa restauração, entra a armadura de Deus. A armadura de Deus que nós lemos, né, em Efésios. E agora nós vamos entender como que essa armadura pode nos ajudar a sermos pessoas que restauram as nossas famílias e que até ajudam na restauração de outras famílias, né, de outras vidas, a partir do nosso exemplo, a partir do nosso comportamento. Você tem Jesus no seu coração? Você já tem a armadura de Deus ao seu dispor. Só que o que acontece? Às vezes a armadura de Deus está pendurada lá no nosso guarda-roupa espiritual. Ela está lá, ela é sua, você tem ela, mas você não está usando. Por isso que a palavra de Deus, lá no versículo 13, fala conosco: tomai a armadura de Deus. Né? A gente gosta, né, dessa expressão e a gente usa mesmo, né? Toma posse, irmão. Aí todo mundo, amém. Toma posse da armadura de Deus. Se você ainda não se atentou, ou se às vezes a sua armadura está meio assim, sem polir, né? Sem usar, meio empoeirada, limpa ela nessa noite, meu irmão, minha irmã. E usa para que Deus possa te usar na sua família, para que Deus possa usar nas outras famílias. E para que nós também possamos entender um pouco essa questão da importância de nós usarmos a armadura no dia a dia, eu quero fazer um parêntese e nos remeter lá à reconstrução dos muros de Jerusalém. Quando eles estavam fazendo a reconstrução dos muros de Jerusalém e os inimigos começaram a apertar ali o cerco e começaram as ameaças, o que eles faziam? Numa mão estava a ferramenta da construção e na outra mão estava o quê? A arma. A arma. Então, enquanto você luta, meu irmão, pela restauração da sua família, pela restauração daqueles que você tem discipulado, daqueles que você tem acompanhado, a sua armadura está em punho, a sua armadura está ali para ser usada. Nós precisamos, porque nós estamos em guerra, irmãos. Nós sabemos, pastor Wellington nos ensina, que os nossos 3 maiores inimigos são a nossa carne, o mundo e o diabo.
Nós estamos em guerra, o tempo todo em guerra. Nós não podemos descansar. Principalmente a partir do tempo em que a vinda do Senhor Jesus se aproxima. E nós não sabemos a hora, ninguém sabe. Mas os sinais, eles vão se mostrando cada vez mais. E a gente sabe, né, que um dia a mais é um dia mais próximo do Senhor Jesus. Da vinda gloriosa do Senhor Jesus. Então vamos estar em guerra, vamos estar percebidos, vamos ser intencionais na nossa vida espiritual, com a nossa família, com os nossos, aqueles a quem nós estamos acompanhando, com os nossos irmãos da fé também. Então vamos prosseguir. O que a armadura de Deus nos fala? O que vai acontecer se você tomar posse dessa armadura então? Então se a armadura está lá no guarda-roupa, hoje você decidiu pegar a armadura, eu vou vestir essa armadura aí. O que vai acontecer comigo? A palavra de Deus nos fala que você terá resistência para o dia mau. E depois de ter vencido, você será inabalável. Glória a Deus! Quer ser inabalável? Quer ter uma família inabalável? Quer ter filhos inabaláveis? Ensinem eles a usar a armadura de Deus. Vista a sua armadura, ensine eles. Teve um pastor que eu escutei uma fala dele dizendo que nós nunca estamos tão vulneráveis depois de uma vitória. Não é verdade? Depois que a gente vence, a gente fala, já venci, então vou descansar um pouco. Não, nós não estamos vulneráveis com a armadura de Deus. Nós vencemos o dia mau e nós somos inabaláveis no Senhor. Glórias a Deus por isso. Então vamos vestir essa armadura. E o versículo 14 fala para nós, começa a falar das peças dessa armadura, para que nós possamos entender como usá-la. É o cinto da verdade. Cristo é a verdade. João 14,6 fala para nós. Todo mundo sabe essa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é Cristo. Ele nos garante um ponto de apoio. O cinturão era um ponto de apoio para as demais peças da armadura. Ele deixava firme, né? Nem a calça caía, nem a couraça ficava desajustada, porque cada pedaço dessa armadura é importante. Cristo é a nossa âncora. Cristo é aquele que nos deixa firmes. E as verdades de Cristo são maravilhosas. Quantas verdades maravilhosas nós temos aqui? Quantas verdades? Nós precisamos nos apropriar dessas verdades maravilhosas. Eu trouxe uma aqui para nós podermos refletir. Eu não sou escravo do pecado. Romanos 6,14 nos garante isso. Eu não sou escravo do pecado. Então, diante disso, nós podemos dizer que vocês, maridos, vocês jovens que são solteiros ainda, vocês não estão escravos das imoralidades sexuais da era moderna. Você pode dizer não. Marido, você pode dizer não contra o adultério. Jovem, você pode dizer não contra toda a pornografia e tudo aquilo que tem tentado roubar as mentes dos nossos homens da atualidade, homens santos de Deus, que às vezes caem porque são roubados pelas imoralidades sexuais. Vocês não são escravos dessas imoralidades. Vocês podem, conforme a palavra de Deus fala lá em Provérbios 5,18, aproveitarem a vida de vocês com a mulher da sua mocidade, se deleitarem, porque Deus preparou isso para vocês. Mulheres, vocês podem ser submissas aos seus maridos como ao Senhor, apesar de toda essa pauta que tem na modernidade, dizendo que ser submissa é uma violência, que ser submissa é uma perda de tempo, que ser submissa é ser retrógrada. Não, porque a submissão ao seu esposo, homens de Deus, vai te trazer dignidade, vai te trazer obediência ao Senhor. Você não é escrava do que o mundo diz. Você é serva de Deus que usa o cinturão da verdade e sabe que você pode ser submissa e ser uma bênção na sua casa. Os filhos podem honrar e obedecer aos pais no Senhor. Como diz Efésios 6:1, Êxodo 20:12. Vocês, filhos, podem honrar os seus pais. E que triste é nós olharmos nos noticiários que filhos têm até matado os seus próprios pais por conta de não serem obedientes, de não honrarem, por conta de coisas banais como celular, como coisas que eles gostariam de ganhar, videogames que eles gostariam de ganhar, eles não têm, eles vão lá e assassinam os próprios pais.
Nós não somos assim, nós não somos escravos do pecado, porque nós temos o cinturão da verdade, porque nós nos apossamos, nós tomamos posse do cinturão da verdade. Veste, irmão, irmã, o cinturão da verdade, esteja firmado em Deus. E depois nós temos a couraça da justiça, que protege os órgãos vitais principais do corpo. Então o cinturão vem, prende, a couraça da justiça vem por cima, protegendo os órgãos vitais principais. E qual é a justiça que nós temos aqui? É a justiça de Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário e que nos garante a salvação. Ele fez justiça por nós. A ira de Deus ia cair, estava sobre nós, mas o Senhor Jesus se fez justiça por nós. E se somos justificados, é porque Cristo fez isso por nós. Então hoje nós vestimos a couraça da justiça e somos protegidos. O seu coração está guardado, porque você é nova criatura, como diz 2 Coríntios 5,17. E quando o inimigo vier tentar te atacar, nós vamos falar dos dardos ainda inflamados, mas quando o inimigo vier tentar te atacar e dizer: essa vida não é para você não. Olha lá para trás, como você era muito mais feliz quando você fazia isso, aquilo outro. Você tinha as mulheres que você queria. Opa, couraça da justiça, protege o meu coração. Eu sou de Cristo, eu sou nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. E eu sou uma nova criatura em Cristo. Eu olho para o alvo, eu olho para a frente. Irmão, não deixa o teu passado te assolar. Não deixa o teu passado, os erros que você cometeu no teu passado te assolarem, te acusarem. Larga isso, abandona isso. Firma na couraça da justiça. Se firma naquilo que Jesus fez por você. Conquistou e te deu de graça. De graça. É maravilhoso isso. A graça do Senhor é maravilhosa. No versículo 15, nós vemos como que o Senhor nos orienta a calçar os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz. Que maravilha, que tremendo que é. Algumas traduções, outras traduções dizem assim: preparem-se com firmeza para proclamar o evangelho da paz. O calçado é aquele que nos dá firmeza. Como que é quando nós... As mulheres, acho que elas experimentam mais disso do que os homens, né? Como é que quando nós estamos com um salto muito alto, né? A gente precisa de um apoio, senão a gente... né? A gente vê aquelas modelos nas passarelas também, né? Às vezes com os pés, né? Todos tremendo e elas caem, porque os pés precisam estar firmes. Os pés precisam ser bem ancorados e amparados. E se nós pensarmos numa armadura, numa guerra, não é diferente. Nós calçamos o evangelho da paz. Em Cristo nós temos paz com Deus. É o que nos diz Romanos 5:1. Em Cristo nós temos paz com Deus. Fomos religados. Lembra lá do Éden? Lembra lá da quebra? Nós somos restaurados, religados. E essa paz nos permite andar, como diz para nós lá em Abacuque, altaneiramente. Isso. Obrigada, pastor. Não orei, não li a Bíblia essa semana, misericórdia. Não, irmãos, constância. Constância no Senhor, em nome de Jesus. Vamos ser constantes, né? Vamos parar de ser aqueles crentes que só fazem 6 horas por mim, 6 horas por mim, né? O crente 6 horas, o famoso, né? Crente 6 horas, 6 horas. Não que você não possa pedir oração, amém. Oração pelos outros é bíblico, é bênção. Mas o tempo todo você está fraco, o tempo todo você está doente, o tempo todo. Não, irmãos.
Vamos calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Vamos ser firmes, vamos ser constantes. Temos paz com Deus. E como dizia o nosso John Wesley, o melhor é que Deus está conosco. Esse é o melhor, Deus está conosco. Como a Eva disse aqui no início, às vezes as nossas orações não são respondidas da forma como nós gostaríamos. Mas, e como cântico maravilhoso que nós cantamos nessa noite, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Tudo, irmãos. Uma morte coopera para o bem. Uma perda de emprego coopera para o bem. Até uma queda na rua às vezes coopera para o bem. Às vezes você caiu aqui porque o Senhor está te dando um livramento lá na frente. Nós sabemos disso, irmão. Nós precisamos tomar posse. Então não vamos deixar a murmuração entrar no nosso coração. Se estamos firmados com os pés na preparação do Evangelho da Paz, nosso caminhar anuncia coisas boas, novas, coisas boas. Quando nós chegamos, a paz do Senhor chega conosco. Vocês já viram que às vezes tem pessoas que quando elas chegam no ambiente, elas tumultuam tudo? Não sei se você já conviveu com alguém assim. Chega, a pessoa tumultua o coreto. Aí espalha bolinho, né? Aí chega, tá todo mundo conversando. A pessoa chega, eu tenho que ir lá fazer meu trabalho. Eu esqueci, não sei o quê. Rapidinho, porque ninguém quer ficar perto de uma pessoa sem paz. Estar sem paz é terrível, é horrível. E nós somos convidados a vestir os nossos pés com a paz do Senhor. E onde nós andamos, a paz do Senhor. E no seu ambiente de trabalho tumultuado, é a paz do Senhor que vai fazer a diferença. E no seu lar, às vezes, que o seu filho está dando trabalho, é a paz do Senhor que vai fazer a diferença. No seu casamento, é a paz do Senhor que vai fazer a diferença. Naquelas brigas que às vezes a gente tem, que às vezes acontecem, é eu dizer, peraí, vamos parar aqui. A falta de paz está entrando pela porta da frente. E ela vai sair agora. Porque nós vamos orar aqui. Nós vamos quebrar isso tudo. Se posiciona, mulher de Deus. Se posiciona, homem de Deus. Se posiciona, jovem. Até criança, né? Que desceram. Se posicionem na paz do Senhor. E sejam a diferença para a glória do nosso Deus. Revestindo dessa armadura maravilhosa que o Senhor nos preparou. Vai pensando, meu irmão, minha irmã, qual que é a parte da sua armadura. Primeiro, se você está usando a armadura, pensa qual que é a parte que você precisa polir, que você precisa renovar. Se você não está usando, vai colocando a armadura aí, vai colocando a armadura. E depois, né, que o Senhor nos fala para andarmos com o Evangelho da Paz, os nossos pés, e sermos a diferença. Nós vamos chegar no escudo da fé. Oh, glória a Deus. Maravilha é o escudo da fé, que pode apagar os dardos inflamados do maligno. Por que que o escudo apaga os dardos inflamados? Porque geralmente o escudo dessa armadura, ela era feita de um material que você podia molhar ele. E esses dardos inflamados eram o quê? Todo mundo conhece uma flecha, não é verdade? A flecha. Na ponta da flecha eles colocavam um material inflamável. E aí eles colocavam fogo nesse material. Então por isso que é dardo inflamado. Eles lançavam um dardo e quando atingia o escudo que estava molhado, o que acontece o fogo na água? Ele apaga. Então apagava os dardos inflamados. Era uma estratégia. E Deus nos dá essa estratégia. Irmãos, a nossa mente é verdadeiramente um campo de batalha. Não é verdade? É verdadeiramente. O inimigo todos os dias assalta os nossos pensamentos. O inimigo todo dia quer criar um ninho na nossa cabeça de pensamentos malignos para que nós possamos andar errado, para que nós possamos cair, para que nós possamos vacilar. Não tem como, né? A gente sempre fala das nossas experiências. A maternidade, ela me trouxe muita edificação, muita edificação. E lá na nossa casa, eu amamento a Melissa, né? Amamentei desde o início. E aí, como o Fábio geralmente dorme menos do que eu, porque ele trabalha, né? E eu parei de trabalhar para ficar com a Melissa. Então, a gente acordou, né? A gente concordou que ele continuaria dormindo e eu cuidaria da Melissa. Mas, irmãos, é uma bênção. Você tá lá cansado, com privação de sono, né? E aquela criança ali com você. E seu marido tá lá na cama. Dormindo o sono dos justos. Oh, Deus. E aí o inimigo vai lá e
Lança aquela seta inflamada. Ah lá, tá vendo? Ele tá dormindo. Que pai é esse? E você tá aí. Aí você, vestido da armadura de Deus, com o escudo da fé, você vai... Sai pra lá, inimigo. Tá repreendido em nome de Jesus. Porque a minha maternidade serve ao Senhor. Porque eu estou servindo a minha família. Eu estou servindo a minha filha. Eu estou servindo ao meu esposo. E isso é um privilégio. Porque eu orei muito para que eu tivesse a minha família. Os irmãos que me conhecem com intimidade sabem, meus sonhos um dos meus sonhos principais era ter uma família, era ter um esposo, era ter uma filha. E quando o Senhor me dá, eu vou murmurar. Oh, Deus deve olhar para nós e falar assim: uai, você não me pediu e agora tu está murmurando para aquilo que você pediu. Protege, irmão, a sua mente, protege a sua família contra os dardos inflamados. Outros dardos inflamados que a gente pode perceber no nosso dia a dia. O esposo tá nada, né, homens? Às vezes vocês estão olhando para a caixa do nada, não é verdade? Assim. Aí a mulher já fica assim, tá olhando para mim. Tá reparando. Aí já começa, né? Só porque eu tenho um pneuzinho aqui a mais agora, porque eu engordei um pouquinho, tá me olhando. Tá me olhando meio... E o homem tá olhando nada. Isso é o quê? O inimigo falando, né? O homem que às vezes chega cansado do trabalho, teve problema no trabalho, chega em casa e aí tá virado. E a mulher fala alguma coisa e ele fala: tá vendo? Vocês não me valorizam nessa casa, né? E aí começa a briga. Porque o inimigo vai lançando os dardos e nós precisamos usar o escudo da fé. Vamos usar, irmãos, o escudo da fé. Amém? Amém? Vamos nos proteger contra os dardos inflamados. O Senhor já nos deu. Está aí na sua mão. Está aí para você usar. Use. E aí quando começar a vir muitos problemas, brigas, né, reclamações, murmurações, você já pensa: opa, tem que pegar o escudo da fé para que eu possa, né, apagar os dardos inflamados do maligno. A minha família é uma família restaurada. A minha família é uma família que o Espírito Santo de Deus abençoa, que o Espírito Santo de Deus habita. E eu não vou dar espaço para os dardos inflamados do maligno. E seguindo, nós vemos aqui o capacete da salvação. 1 Pedro 2,9. Eu gostaria que vocês abrissem comigo. 1 Pedro 2,9. Fala para nós o que nós somos. Porque a nossa identidade, irmãos, ela é muito importante. Muito importante. Você precisa saber quem você é em Deus e às vezes você se esquece disso. 1 Pedro 2,9 diz para nós quem nós somos em Deus. 1 Pedro 2,9. Amém? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Às vezes nós nos abatemos porque nós esquecemos quem nós somos. Se as coisas dão errado, se as coisas acontecem, se nós passamos por provas e lutas difíceis como todos nós passamos, às vezes nós nos esquecemos de quem nós somos. E aí nós começamos talvez a duvidar: Senhor, será que o Senhor está cuidando mesmo de mim? O que será que está acontecendo? Deus cuida de você, porque você é propriedade exclusiva do Senhor. Ele cuida de você. Se você está em Cristo, você é propriedade exclusiva do Senhor. Você é povo dele, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Você hoje anda na luz, você não anda nas trevas mais. Tenha isso também no seu coração, porque às vezes o inimigo tenta tirar isso de nós. Você é de Deus, irmão, você é de Deus. Sua família é do Senhor. Mesmo que os seus filhos estejam andando por caminhos difíceis e tortuosos, ore, Senhor, meu filho é propriedade do Senhor, eu ministro isso, eu profetizo isso, Senhor, minha filha é propriedade exclusiva do Senhor, eu desde o ventre materno, eu tenho colocado ele na tua presença, eu tenho consagrado ele ao Senhor, ele é teu, ela é tua, ele é teu. Ore, clame, continue ministrando, porque
nós somos, essa identidade é nossa e o Senhor quem nos deu. E o último, porém, jamais menos importante, tão maravilhoso que Deus nos deu, é a espada do Espírito. Está com a espada do Espírito aí? A sua está aí? A espada do Espírito? Amém, a espada do Espírito. Glória a Deus por ela, porque é o único item da armadura, se vocês repararem, que ele é para ataque e não pode ser para defesa também, né? Que você pode defender com a espada, mas ele é para ataque. Ataca, expulsa o inimigo. Se nós olharmos para Jesus, que é o nosso referencial, lá no deserto, na tentação, como que Jesus venceu as tentações? Com a espada do Espírito. Está escrito, e Satanás veio, está escrito, ó. Quem é flamenguista gosta de fazer assim, né? Não é verdade? Não é vapo? Não é verdade? O inimigo vem para te tentar. Vapo no inimigo, com a espada do Espírito. Proclama, irmãos, proclamem a palavra de Deus na sua casa. Irmãos, não podemos deixar de fazer culto doméstico, irmãos. Não podemos deixar. Eu posso falar do testemunho da minha casa. A minha mãe, quando nós éramos pequenos, acordava mais cedo, arrumava o nosso café, pegava no cenáculo, enquanto nós tomávamos café. Nós nem parávamos, irmãos, nós estávamos tomando café. Ela lia o nosso cenáculo conosco e ela fazia uma oração conosco. E depois meu pai fazia cultos domésticos conosco. E hoje eu posso dizer que na minha casa eu faço cultos domésticos diários. E a minha filha, já na idade que ela tem, ela já canta, e hoje ela já pede música, ela fica assim com a gente: celebrar e conquista ao Senhor, celebrar ao Senhor, celebrar. E se não cantar, ela chora. Aí ela fica agora: celebrar é Cristo e celebrai. E aí ela vai, e Deus é amor, 3 palavrinhas, e vai pedindo as músicas dela. Louva conosco, adora conosco, porque eu quero construir uma família, uma filha que tenha também a espada do Espírito, para que ela possa usar desde pequenininha. E nós precisamos ministrar aos nossos filhos. A mãe do meu pastor lá da presbiteriana, ela fala que houve um tempo em que o pastor, filho dela, ele estava desviado. Antes dele ir para o seminário, ele se desviou dos caminhos do Senhor. O que ela fazia? Ela imprimia versículo e colava versículo nos lugares onde ela sabia que ele passava. E colava lá. E hoje ela ainda tem um filho que está desviado. E ela manda versículo bíblico para ele todos os dias. E eu acredito no Senhor, pela fé, que assim como ela colheu, o retorno desse filho, que até virou um pastor, ela vai recolher, vai ter também nos frutos do Senhor esse retorno desse filho dela que está desviado. Eu acredito assim, eu creio. A palavra do Senhor tem poder. Declare a palavra, ore a palavra. Como que é orar a palavra? Então, olha só, vou convidar os irmãos a abrirem comigo Efésios 3, 16 a 18. Essa é para os pais ministrarem sobre a vida dos filhos. Efésios 3, 16 e 18. Marca aí na sua Bíblia, para você não perder. Efésios 3, 16 a 18. Então você vai orar assim, ó. Meu filho, minha filha, eu oro para que, segundo a riqueza da glória do Senhor, Ele vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Meu filho, minha filha, eu oro para que Cristo habite no vosso coração pela fé e que você esteja arraigado e alicerçado no amor, a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que você seja tomado de toda a plenitude de Deus. Ore assim sobre o seu filho. Você não precisa estar cara a cara com ele. Ore ao Senhor. Senhor, meu filho vai sair agora para trabalhar, vai sair para estudar. Senhor, eu oro para que ele tenha a plenitude de Cristo. Vai orando, vai ministrando. Assim que nós oramos a palavra. Esposa, nós não vamos ler tudo aqui, porque nós não temos tempo. Mas pega o Salmo 1 e ora pelo seu marido, pelo seu esposo. Ora, Senhor,
que o meu marido seja plantado junto às águas, a corrente de águas, que o seu fruto nunca se perca, que ele seja uma bênção, que ele não se assente na roda dos escarnecedores, que tudo lhe vá bem. Ora pelo seu esposo, você pode orar pela sua esposa assim também. E esposos, Deus deu para vocês o Provérbios 31 maravilhoso, que fala da mulher virtuosa. Fala, Senhor, que a minha mulher seja virtuosa, que eu seja ditoso, que as pessoas me respeitem e olhem para mim e falem, olha que homem ditoso, porque ele tem uma mulher sábia, que edifica a casa, que abençoa a casa. Ora pela sua esposa. Às vezes, você pode, até no seu momento de oração, ficar às vezes um pouco perdido, porque aí você ora por tudo. Ora pela sua família, ora pela igreja, e aí às vezes você fica assim, e agora, o que eu vou orar? Abre a palavra e vai orar a palavra. Tem salmos maravilhosos, tem coisas maravilhosas que nós podemos orar, podemos abençoar a nossa igreja, a nossa casa, as nossas lideranças. A palavra de Deus tem de tudo, é só você procurar e se colocar à disposição do Senhor para orar. Faça isso, ore. Use a estratégia lá da nossa irmã lá. Coloque versículos bíblicos espalhados pela casa. Mesmo que o seu filho possa estar às vezes revoltado de alguma forma, ou não queira, não tenha interesse na palavra, ele vai passar ali e vai ler, né? Porque se nossos olhos cruzam, né, pela palavra, a gente imediatamente acaba lendo, nem que seja uma palavra. E você vai ministrando, seu filho vai sendo ministrado. Às vezes é o seu esposo que precisa ser ministrado, a sua esposa, a sua mãe, os seus irmãos. Você recebe seus irmãos que ainda não são convertidos ao Senhor na sua casa? Espalha versículo, o dia que eles vierem, cola versículo para tudo quanto é lado. E ministra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Nunca, irmãos, nunca. A palavra de Deus é maravilhosa. Nós colhemos os frutos, né, da obediência, usando a armadura do Senhor. E, para terminarmos aqui a questão da armadura, a palavra de Deus nos fala que essa armadura precisa ser associada à oração. E glória a Deus, porque vocês têm se empenhado na oração. E glória a Deus por esse tempo, esse mês que vocês se dedicaram a estarem aqui, né? Que pessoas puderam compartilhar a palavra, que vocês estão também orando, né? Porque eu fico bem de zóio lá no grupo da igreja, que eu não consigo sair, porque eu sou de Jardim Novos, não tem discussão. E eu tô lá, né, vendo os irmãos e orando, e aparece um pedido de oração, eu oro também. Aliás, que no nosso culto doméstico nós oramos pela igreja, pelo pastor, pela família dele. Nós oramos por vocês, oramos. Então, a armadura de Deus associada à oração é uma arma poderosa para famílias restauradas e blindadas pelo poder de Deus. E depois de termos vencido o dia mau, seremos inabaláveis. Famílias que são restauradas e não se deterioram de novo são inabaláveis. Famílias que são revestidas da armadura de Deus. Então, que nós possamos tomar posse dessa armadura de Deus. Que nós possamos nos posicionar como servos do Senhor que andam à semelhança de Jesus. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida para ser a semelhança de Jesus? As pessoas lhe reconhecem como pessoas de Cristo? Eu vou pedir, né, o Ministério de Louvor que possa nos acompanhar aqui com uma música, para que nós possamos fazer um tempo de oração. Porque nós lemos a palavra e agora nós precisamos orar sobre ela também, né? Nós precisamos orar, meditar. Esse é um tempo que você tem, né? Nós estamos dentro do nosso horário, graças a Deus. Obrigado, Senhor, segurou minha língua para que eu não falasse demais. Para que nós possamos usar esse tempo de oração. Essa é a casa de oração. Ore ao Senhor agora, pensando em tudo que foi ministrado. Ore ao Senhor, pensando, Deus, eu fui quebrado. Pelo pecado eu fui quebrado. Senhor, pelo pecado eu fui deformado. Senhor, quem eu sou? Sem o Senhor eu não sou ninguém. Mas o Senhor me deu Jesus Cristo, que na cruz do Calvário pagou o preço por mim. Senhor, eu quero ser semelhante a Cristo, Pai. Eu quero ser semelhante a Ti, Senhor Deus. Eu quero que eu seja o primeiro da minha casa a restaurar a minha família, Senhor Deus. A fazer a diferença. Ore ao Senhor. Se porventura, durante o tempo que você estiver orando e nós estivermos ministrando aqui à frente, e você gostaria de estar aqui à frente, para que nós possamos orar com você, fortalecer você em oração, você pode vir.
Mas medite nessa palavra. Fala: Senhor, eu quero ser semelhante a Jesus. E se de repente há alguém aqui nesta noite que está afastado do Senhor Jesus, que até às vezes vem à igreja, mas não tem assumido uma postura firme de ser semelhante ao Senhor Jesus, então hoje é a sua chance. É a sua chance de se reconectar com o Senhor. É a sua chance de dizer: Senhor, eu quero ser como o Senhor Jesus. Senhor, eu quero que as pessoas olhem para mim, aonde quer que eu for, e possam ver Jesus. Eu quero, Senhor, que a minha esposa olhe para mim e veja Jesus. Eu quero, Senhor Deus, que o meu esposo olhe para mim e possa dizer: essa é uma mulher que tem Jesus. Eu quero que os meus filhos reconheçam a vida de Cristo em mim. Ore ao Senhor. Fala: Senhor, limpa em mim a armadura que o Senhor me deu, Pai. Ou então me reveste com essa armadura, Pai. Eu preciso, Senhor, ser revestido por essa armadura. Eu não quero mais andar, Senhor Deus, desprotegido. Eu não quero mais que os meus pensamentos sejam povoados pelos pensamentos malignos que o inimigo às vezes tenta plantar na minha mente. Eu quero viver uma vida restaurada. Eu quero ser restaurada. Eu quero que a minha família seja restaurada. Senhor, eu oro pelos meus filhos para que eles sejam restaurados. Coloque diante do Senhor.